Salve, galera! Estamos aqui no nosso terceiro probleminha, né, dessa segunda lista. E, bom, esse terceiro probleminha é bem mais levinho, né, de alguma maneira. E ele é um desses problemas de um outro formato, né? Então, não sei se vocês já viram muitos probleminhas desse formato aqui. Mas a ideia é que tem aqui uma série de alternativas. E aí você tem que avaliar o que está certo, o que está errado. E aí, ó, a resposta final aqui, ó, é dado como a soma das alternativas, certo? Então vamos avaliar essas aqui, o que está certo, o que está errado nessa situação, e aí a gente soma depois os resultados, beleza? Então vamos ler junto aqui. Exercício 3, para quem, né, aquela coisa de sempre. Para quem não fez, dá aquela pausa, lê, tenta fazer sozinho, e aí depois a gente acompanha juntos aqui. Então vejam bem, exercício 3 está dizendo o quê? O bloco representado na figura a seguir, ele desce a partir do repouso, do ponto A, sobre o caminho que apresenta atrito entre as superfícies de contato. A linha horizontal AB passa pelos pontos A e B. Então ele está dizendo para a gente assim, ó, tem essa linha aqui, o pontilhada. Essa linha pontilhada, ela passa na mesma altura, lá e cá. Igual naquele caso que eu mostrei na sala de aula lá da pista de skate, né? A gente sobe de um lado para o outro. E aqui nesse caso, olha, reparem que ele está dizendo que esse caminho apresenta atrito. Olha que legal. Então ele já dá uma pista para a gente aqui. Se a gente soltou do ponto A, ele não vai conseguir chegar exatamente no ponto B. Ele vai perder um pouquinho de energia, né? Isso aqui tem que estar, sim, bem claro pra gente. À medida que ele percorre esse caminho aqui, ó, o que vai acontecer? A energia dele vai sendo transformada em energia térmica, né? Lembra lá da simulação? O atrito com a superfície, então à medida que ele vai arrastando ali, essa energia vai sendo roubada pelo atrito, né? Transformada em barulho, energia térmica e tal. Mas beleza. Então, isso aqui é o que a gente já pode, logo de cara, olhando para a figura e para o enunciado, avaliar, né? O bloquinho sai de A, não vai chegar até B, por quê? Porque tem atrito, beleza. Mas ele vai chegar bem perto lá, possivelmente, né? Então vamos lá, vamos avaliar as corretas aqui, ó. Primeira delas, o bloco certamente atingirá o ponto B. A gente já sabe que isso aqui está incorreto. Por que certamente ele não atingirá? Porque tem atrito. Então, certamente ele vai ficar perto do B, mas não vai chegar a atingir o B. Beleza. Letra 2 aqui, né? Número 2. A força de atrito realiza trabalho negativo durante todo o percurso e faz diminuir a energia mecânica do sistema. Isso aqui é verdade. Vou justificar aqui no cantinho, mas a gente não precisaria justificar aqui nesse caso, né? O objeto, ele tem uma certa velocidade. Então aqui, ó, é o movimento dele. O movimento desse objeto está para um lado e o atrito, ele aponta na direção oposta. Atrito. Lembra? O atrito, ele é oposto ao movimento. Então, o objeto está tentando se mover para um lado, o atrito está puxando ele para o outro, certo? Nesse tipo de situação aqui, ó, o trabalho dessa força, então, do atrito, será negativo. Então, se a gente tem um objeto andando para um lado e uma força empurrando ele para o lado contrário, o trabalho dessa força a gente fala que é negativo. Por quê? Porque esse trabalho aqui ele vai estar roubando energia, vai estar dificultando esse movimento. Beleza? Então, quando ele fala a força do atrito realiza um trabalho negativo, isso é verdade. Vou até botar circular aqui, né, o 2. Então o 2 está certo. Vamos olhar para as outras. Tanto a força-peso quanto a força normal realizam um trabalho. Então vamos pensar nisso aqui. A força-peso ela faz um trabalho. Por quê? Ao longo desse movimento, a altura está mudando, certo? Olha, ele está mais alto.
olha, ele está mais baixo. Isso aí é um fato. À medida que ele está descendo, né? Aí essa força está fazendo o trabalho dela ali. Só que a normal é um pouco diferente. Por quê? Porque pensa assim, ó. Imagina que a gente tem uma rampa aqui totalmente com uma inclinação só, né? Não está mudando igual essa rampa do desenho ali, que é mais parecido com uma pista de skate, né? Se a gente coloca um objeto aqui, lembra o que é a normal? A normal é aquela força que aponta para fora da superfície, que tem a ver com o contato. Repare uma coisa, o movimento desse objeto só pode acontecer na mesma orientação do plano em que ele está se movendo. E essa orientação do plano, ela vai fazer 90 graus com a normal, certo? Aí lembra daquela ideia. Você tem uma direção de movimento. Então isso aqui, ó, essa aqui seria, no caso, o nosso movimento. Nosso movimento está acontecendo nessa linha pontilhada, certo? E a força que está atuando aqui, ó, está fazendo 90 graus com ela, com o movimento. Então, nesse caso aqui, não há trabalho. Nesse caso, não há trabalho. Se você prefere um argumento matemático, o argumento matemático é assim, ó, trabalho, que a gente usa a letra W, ele é representado como a multiplicação da força pelo deslocamento, lembra disso, pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, no caso em que esse ângulo aqui é 90 graus, esse cosseno vale zero. E se o cosseno vale zero, tudo vale zero. O trabalho em si, zero. Beleza? Então, no caso do ângulo ser 90 graus, o trabalho é zero. Então, quando ele fala tanto a força-peso quanto a força normal realizam um trabalho, aí não. Isso aqui está incorreto. Por que está incorreto? Porque, no caso, a força normal, a superfície, não vai estar realizando trabalho, porque o objeto está se movendo sempre sobre a superfície. Beleza? Sobre as outras aqui, ó. A 8. A energia potencial gravitacional permanece constante em todo o percurso. Isso aqui é loucura, né? Porque à medida que ele desce aqui e depois sobe do outro lado, a energia potencial está mudando o tempo todo. A energia potencial é aquela que tem a ver com a altura. Então isso aqui, incorreto. Próximo aqui. A energia cinética não se conserva durante o movimento. Confesso que é até engraçado, né? Essa frase aqui. A energia cinética não se conserva. Porque ele começa parado, né? Então ele desce a partir do repouso. Então o próprio problema está falando, ele estava parado e ele desce. Ou seja, ele estava parado e aí depois ele não está mais parado. Só nessa frase já teria que ficar claro que a energia cinética não está se conservando. A energia cinética muda ao longo do percurso, né? Então, a gente já sabe que essa aqui está incorreta também. A próxima aqui, 32. O bloco ele sempre descerá com velocidade constante, pois está submetido a forças constantes. A gente sabe que esse aqui também está errado, né? Porque a força é o que faz ele mudar de velocidade. O 64 aqui, a segunda lei de Newton não pode ser aplicada ao movimento desse bloco, pois existem forças dissipativas atuando durante o movimento. A gente sabe que isso aqui é completamente incorreto, né? Já que a segunda lei, ela conta pra gente o seguinte. A segunda lei de quem? Do Newton. O que a segunda lei do Newton fala? Ela fala pra gente assim, ó, a força aplicada num certo objeto, ela vai ser proporcional ao tanto que esse objeto pesa e o tanto que a gente conseguiu acelerar ele. F é igual a ma. Certo? Então, essa força aqui, ó, que força é essa? É a força total. É a força que a gente às vezes chama de resultante, FR. E, então, o tanto de força que está atuando no objeto vai ter a ver com o tanto que esse objeto aumenta
ou modifica a sua velocidade, que é a aceleração, beleza? Nesse caso, só para dar um exemplo mais objetivo aqui, esse objeto, estando aqui sobre a rampa, vou fazer esse desenho um pouco maior. Então aqui a gente tem, como é que tá? É um bloquinho, né? Vou desenhar um bloquinho aqui. Então a gente tem esse bloquinho aqui em um certo lugar da rampa, certo? Não desenhar a rampa toda, só um pedaço dela. E a gente pensa assim, ó, quais são as forças atuando nele? Então eu vou fazer uma bolinha aqui para representar o centro do objeto, o centro de massa. Tem um peso para baixo, certo? O peso dele está puxando ele para baixo. Já que ele está em contato aqui com essa superfície, vai ter uma força que a gente chama ela de normal, né? Opa. Pera aí, deixa eu pausar aqui. Pronto, voltei a gravação. Tinha parado de funcionar a minha caneta aqui. Mas tá, como eu estava dizendo, né? Peso é a força que puxa para baixo. Como ele está em contato com a superfície aqui, vai ter uma força que puxa ele para fora da superfície. Essa força é a normal. Normal. E tem, já que ele está tentando escorregar aqui, né? Então, já que ele está se movendo aqui para baixo, vai ter uma terceira força que é o atrito, puxando ele para trás. Então, atrito. Opa. Atrito. Então, essas aqui seriam as três forças que estão atuando nele: peso para baixo, normal para fora da superfície, atrito para trás. Se a gente juntar as três aqui, somar uma com a outra, a gente tem uma força resultante, certo? Para onde que essa força resultante vai estar atuando? Eu nem preciso, digamos assim, pensar demais para pensar nisso. Por quê? Porque se eu pegasse esse objeto e posicionasse aqui na rampa, deixasse ele parado lá, o que iria acontecer? Ele ia começar a escorregar. Então, o que eu já posso visualizar aqui? Essa força resultante, ela possivelmente vai estar sempre orientada nessa direção do movimento, certo? Então, existe sim uma força resultante, e é essa força resultante que provoca esse movimento cada vez mais rápido. Ele vai descer acelerado, porque tem uma força resultante atuando ali naquele sistema, beleza? Então, esse probleminha 2 aqui, né? A gente estava avaliando essa 64. Segunda lei de Newton não pode ser aplicada. Na verdade, ela pode. Não há nenhum problema, né, no fato de ter uma força de atrito ali, uma força dissipativa atuando naquele sisteminha ali. Da mesma maneira, a gente conseguiria, sem nenhum problema, fazer, né, esse cálculo da segunda lei, da força total. Então, a segunda lei fala força, tem a ver com a massa e a aceleração, e aí a gente pode sim avaliar esse problema e calcular uma força resultante aqui. Então, nesse probleminha aqui, a nossa soma seria 2, beleza? Só que aí, deixa eu até ali no PDF, que eu acho que eu vacilei aqui. Lá no... lá, no gabarito, botei soma 18, certo? Então, para dar... tá certo, só. Olha só. Aqui tá escrito energia cinética. Não, tá maluco. Energia cinética não se conserva. Verdade, né? Ela não se conserva. Porque ela começa um valor e ela vai mudando. Falei uma coisa, né, na hora de argumentar aqui, mas eu marquei xizinho, né? Então a energia cinética, ela se... vamos lá. Comentar isso, já que eu vacilei aqui, né? Talvez vocês tenham passado batido também essa ideia. A energia cinética não se conserva. Está dizendo essa alternativa, né? O que a gente sabe sobre a energia cinética? Aqui no início do movimento, ela vale... energia cinética é igual a zero, porque estava parado. À medida que ele desce, essa energia cinética vai aumentando. Vai aumentando aqui, ó, vai mudando. Na hora que ele chega lá embaixo, a gente chega na energia cinética máxima, o maior valor dela, certo?
E aí, quando ele continua o movimento, subindo, então aqui a energia cinética é a máxima. E aí, daqui pra frente, a energia cinética vai diminuindo. Beleza? Então, ela se conserva? Não, ela muda o tempo todo. Certo? A energia cinética está mudando o tempo todo aqui. Então, na verdade, né, essa 16 aqui tá correta. De modo, então, né, que a gente ficaria com as afirmativas corretas, sendo quais? Seria, vamos voltar ali, né? Seria a 16 e a 2, de modo que a soma total aqui vai dar 16 mais 2, 18. E aí bate certinho, né, com o meu gabarito aqui. Eu tinha colocado 18. Mas aí respondendo aqui vacilei, né? Mas beleza, essa aí foi a nossa número 3. E a gente pode encerrar por aqui esse vídeo, né? Falei bastante nele também, mas eu acredito, né, que consegui passar por várias ideias que podem surgir por trás aqui, né, desses conceitos aqui nesse caso. Mas valeu aí para quem assistiu, né, até esse final aqui, e até o próximo vídeo.